Vamos estudar agora os princípios de direito do trabalho. Princípio, no sentido filosófico, indica a acepção fundamental evidente, ou que se pode constatar sobre algo, do qual deriva o seu entendimento ou consequência. Também pode ser conceituado como a fonte primária ou básica determinante de alguma coisa. Toda norma jurídica emana de uma razão, de um fundamento, que é o seu princípio. Então, pode-se dizer que o princípio inspira a criação da norma, ou seja, tem a função de instruir o legislador ou outro agente sobre os seus motivos. Supondo-se que não exista uma norma específica para dado assunto no direito do trabalho, o magistrado ou outro intérprete da lei deverá recorrer ao conhecimento dos princípios reconhecidos pelo direito do trabalho para solucionar a questão. Aliás, como expressamente prevê a CLT em seu artigo 8º, que dispõe: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Ademais, não podemos esquecer que os princípios possuem tríplice função, isto é, devem ser observados quando da criação da norma, na sua interpretação e na sua aplicação. Passamos, então, a discorrer sobre os importantes princípios gerais de direito. Existem princípios que fazem parte do direito como um todo e que se estendem a todos os seus ramos indistintamente. Por exemplo, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, da honra, do uso não abusivo do direito universal de defesa, além de outros, que amparam também os sujeitos das relações de trabalho. O princípio pacta sunt servanda, ou seja, os acordos devem ser cumpridos, que vem do direito civil, igualmente se aplica aos contratos no direito do trabalho, por expressar a vontade das partes. Vamos agora verificar quais são os princípios específicos do direito do trabalho. Antes, porém, convém repisar que o direito do trabalho, como ciência autônoma, possui princípios próprios, dada a natureza da relação de forças desiguais que rege a relação de emprego, pendente para o empregador que detém o poder diretivo. Um dos mais consagrados autores juslaboralistas, o uruguaio Plá Rodrigues, autor da festejada obra Princípios do Direito do Trabalho, leciona que o direito do trabalho possui o princípio tutelar, decompondo-se em 3 partes. Primeiro, a aplicação da norma mais favorável. Segundo, da regra da condição mais benéfica. Terceiro, indúbio pro operário. Alguns doutrinadores brasileiros, entretanto, subdividem o princípio protetor nos seguintes princípios. Princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Em caso de conflito de normas, prevalecerá a norma que for mais favorável ao trabalhador, ficando prejudicadas as demais que lhe estejam em oposição, independentemente da hierarquia. Entretanto, esse princípio possui exceções. Por exemplo, leis proibitivas ou a própria flexibilização do direito do trabalho. Como lei proibitiva, temos o exemplo previsto no artigo 623 da CLT, que determina, em síntese, que será nula a cláusula de convenção ou acordo que contrarie norma da política econômica do governo. Assim,
Por hipótese, ainda que exista uma cláusula convencional mais favorável que a norma governamental relativa à majoração de salários, a que prevalecerá não será mais favorável ao empregado. Já no que pertine à flexibilização do direito do trabalho, isto é, a possibilidade das regras trabalhistas serem aplicadas de modo mais flexível, sem rigidez acentuada, desde que prevista esta autorização em lei, a norma mais favorável não será aplicada. Por exemplo, todos sabem que o salário é irredutível, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, nos termos do artigo 7º, inciso 6º, da Constituição Federal. Por isso, em que pese a Constituição Federal vedar a redução do salário, caso exista uma convenção coletiva ou acordo coletivo prevendo a redução, não se aplicará a norma mais favorável ao empregado, que, sem dúvida alguma, é aquela que veda a redução salarial. Aproveito a oportunidade para lembrar: quando encontrarmos a expressão coletiva, não devemos esquecer da participação obrigatória do Sindicato dos Empregados. O segundo princípio, não menos importante, é o da condição mais benéfica. Tal princípio não trata de normas em conflito, mas de fato ou condições praticadas pelas partes, que não podem ser alteradas ou suprimidas em prejuízo daquelas já adquiridas. Esse princípio, no direito civil, é chamado de princípio do direito adquirido. Atenção! É relativamente comum utilizar as expressões favorável e benéfica como sinônimas, e aí confundir os princípios. Por isso, muito cuidado. Um é o princípio da norma mais favorável. O outro é o princípio da condição mais benéfica. O terceiro princípio é o princípio indúbio pró-operário ou mísero, segundo o qual, na dúvida, deve-se interpretar favoravelmente ao empregado. Inegavelmente, estes são os mais importantes princípios do direito do trabalho, aos quais podemos agregar os seguintes, sem prejuízo de outros. O princípio da irrenunciabilidade. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, pois, mesmo que forçado ou ameaçado, o trabalhador não pode renunciar aos seus direitos estabelecidos pela legislação. Exemplo: supondo-se que renuncia às férias a que tem direito, tal ato não tem validade. Outro princípio é o princípio da primazia da realidade. Serve de norteador na solução dos conflitos de prevalência entre fatos atestados por documentos e assinados, inclusive, e os fatos reais, como eles se deram, de acordo com as provas e as testemunhas ou testemunhos válidos. Por exemplo, pode-se impugnar os registros de ponto, prova documental, com o depoimento de testemunhas, prova testemunhal. Em síntese, o que prevalece são os fatos ocorridos e provados por qualquer meio de prova admitido. Outro princípio é chamado de princípio da multinormatividade, que indica serem várias as normas que constituem o direito do trabalho, e várias são as fontes de criação, o que lhe é peculiar. As normas trabalhistas são oriundas da atividade do Estado, mas também dos particulares, em especial dos sindicatos, que em sua atividade negocial elaboram normas jurídicas trabalhistas, tudo como visto anteriormente. Outro princípio é o da continuidade da relação de emprego. Por este princípio, o intérprete presume ou considera que o empregado é o que menos tem interesse em rescindir o contrato, de tal sorte que, em havendo rescisão,
caberá ao empregador provar que não foi ele quem dispensou o empregado, mas sim que este pediu demissão voluntariamente. Há também o princípio da inalterabilidade ou imodificabilidade, aqui já mencionado. Todavia, pela importância, convém reafirmar ser natural que, ao longo do contrato de trabalho, ocorram alterações nas condições de trabalho, como função ou salário, por exemplo. Tais alterações somente serão lícitas se decorrerem de mútuo consentimento, de acordo entre as partes, e ainda assim, se não acarretarem prejuízos ao empregado, tudo nos termos do já mencionado artigo 468 da CLT. Vamos estudar as regras relativas à interpretação e aplicação do direito do trabalho. A princípio, a interpretação do direito se dá de forma progressiva, quando uma parte julga-se prejudicada. No caso concreto de um conflito entre empregado e empregador sobre alegados direitos não respeitados, a parte postulante, o reclamante, por si ou por meio de seu advogado, terá uma interpretação temporária e particular sobre tal direito, que é a pretensão, podendo dar início à denominada reclamação trabalhista. A parte reclamada, por sua vez, dando o segundo passo, apresentará sua própria interpretação sobre aquele direito, ou seja, defesa, também temporária. Só o juiz, mediante o estudo dos pedidos das partes e das provas apresentadas, deverá interpretar a lei e aplicar o direito à questão proposta. Conclusão. Interpretar a norma jurídica, então, é procurar o seu sentido e alcance, ao passo que a aplicabilidade é a verificação de sua adequação à questão proposta. Nem sempre, porém, a interpretação é pacífica, sendo necessário recorrer a instâncias superiores, isto é, ao Tribunal Regional do Trabalho e ao Tribunal Superior do Trabalho, que apresentam a sua interpretação confirmadora ou reformadora. A interpretação pelo aspecto formal pode ser realizada por um dos seguintes modos: literal ou textual. É necessário efetuar a compreensão linguística do texto legal, na forma de sua redação e seu real significado. Teleológico. Algumas vezes, os textos legais não são suficientemente precisos, quando não omissos, deixando ao intérprete o problema de alcançar o sentido que o legislador intentou, tendo em conta as finalidades almejadas. Lógico. Existindo vários textos legais relacionados à questão analisada, procura-se harmonizá-los, buscando o sentido particular de cada um, comparando-o com o dos demais. Extensivo. Quando se conclui que a norma abrange casos que não se compreendem na literalidade das palavras utilizadas, ou seja, aplica-se a casos semelhantes. Ou, quando se aplica a interpretação do texto legal, procurando abranger outras situações, semelhantes à que motivou a criação da norma, para as quais não há previsão legal nos textos. Real ou autêntico. Ocorre quando o autor da norma jurídica em estudo elabora novo texto, onde esclarece o alcance efetivo da norma original. Histórico evolutivo. O intérprete considera a evolução histórica dos fatos e circunstâncias que presidiram a criação da norma. Para realizar a correta interpretação das normas jurídicas, é necessário considerar todos os modos disponíveis e integrá-los, sem perder de vista os princípios que as inspiraram. Assim, havendo omissão das normas jurídicas,
ou das cláusulas contratuais que estabeleçam com precisão onde está o direito, fica o juiz autorizado a usar a analogia, a equidade, a jurisprudência e outros princípios e normas de direito nos termos do artigo 8º da CLT, aqui já referido. Assim, analogia não é a interpretação, mas a aplicação de uma regra similar para a questão em discussão. Já a equidade vai mais além. Permite ao juiz estabelecer uma nova norma quando não existe previsão das normas existentes para o caso em estudo e quando, também, não haja aplicabilidade de outras normas por semelhança. Assim, o juiz, diante de uma situação nova e imprevista pelas normas, não tendo parâmetros legais para balizar sua interpretação, ultrapassa de sua função de intérprete e, guiado pelos princípios do direito do trabalho, cria uma nova norma que solucione o caso. A jurisprudência é a coletânea de decisões dos tribunais sobre questões já decididas, que serve de diretriz para a solução de casos futuros e iguais e que constitui fonte de direito do trabalho. A principal jurisprudência em direito do trabalho é representada pelos enunciados do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Por fim, pode o intérprete recorrer aos princípios do direito do trabalho e do direito em geral. Avançando em nosso programa de direito do trabalho, vamos identificar alguns conceitos práticos, como a divisão do direito do trabalho, que será feita em partes lógicas. A finalidade de se fazer uma divisão metodológica é apenas de agrupar os temas para facilitar o estudo. Como já dissemos, o direito é uno. Nós o dividimos em partes por conveniência didática, mas, como se sabe, todas as partes do direito formam um conjunto contínuo. A divisão metodológica mais comum do direito do trabalho, na opinião dos doutrinadores, é a seguinte: direito internacional do trabalho, direito individual do trabalho, direito coletivo do trabalho e direito tutelar do trabalho. Quando nos referimos ao direito internacional do trabalho, procuramos estudar as normas legais relativas ao trabalho subordinado, que são propostas ou reconhecidas internacionalmente como capazes de promover a paz social entre trabalhadores e empregadores. As normas internacionais, assim consideradas, podem ser adotadas pelos vários países, ao criarem leis nacionais para tornarem efetivas aquelas propostas de regulamentação das relações de trabalho. Cada país adotará, ou não, as normas propostas, após a discussão do seu conteúdo no âmbito político de sua organização estatal, ou seja, no Congresso Nacional. Por representarem um consenso acumulado da experiência mundial, possuem valor incontestável e devem ser analisadas pela sociedade. Chamamos de direito individual do trabalho, por sua vez, o estudo sistemático das relações individuais entre empregado e seu empregador, conforme expressas nos termos do contrato de trabalho entre ambos. Neste segmento aplicado ao direito do trabalho, é verificado se as condições de trabalho contratadas estão de acordo com as normas expressas pela legislação relativa ao trabalho subordinado. O Brasil adota a maioria das normas internacionalmente aceitas para disciplinar as relações de trabalho. Em 1943, diversas leis esparsas sobre as condições de trabalho foram englobadas num único conjunto, chamado de Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Desde então, outras leis têm ampliado o número de normas que devem ser aplicadas às relações individuais de trabalho. Também são feitas alterações sobre normas anteriores que precisam ser atualizadas. A aplicação efetiva das normas individuais é garantida pela possibilidade de acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho, para reclamar a violação de direitos e obrigações não cumpridas pelo empregador. Já o direito coletivo do trabalho é o segmento do direito do trabalho que se dedica ao estudo das relações de trabalho quando consideradas de modo coletivo ou abstrato.
grupos de trabalhadores de uma dada categoria profissional ou de uma empresa poderão agir coletivamente na busca de melhores condições de trabalho, cujos eventuais resultados serão estendidos a todo o grupo. Devemos lembrar que a representação coletiva dos trabalhadores se dá com a participação obrigatória do seu respectivo sindicato. Por essa razão, nessa disciplina também são estudadas as normas de representação dos trabalhadores e dos empregadores por meio de suas organizações sindicais, que são o meio legal e legítimo de pleitear as alterações nas condições coletivas de trabalho. Por sua vez, o direito tutelar do trabalho é a parte do direito do trabalho que trata dos princípios e normas relativos à proteção do empregado e de sua saúde, da fiscalização dos empregadores quanto ao cumprimento das normas de trabalho e de prestar assistência ao empregado, no caso de rescisão contratual. Ao aprofundarmos no estudo deste segmento do direito do trabalho, poderá ser constatada uma importante distinção a respeito dos contratos de trabalho em relação aos contratos em geral, especialmente no direito civil. Embora o nome do contrato possa sugerir uma relação igualitária entre as partes contratantes, no contrato de trabalho existe, na verdade, um grande desequilíbrio de forças. O empregador detém a oportunidade de trabalho e pode rejeitar o pedido do emprego do trabalhador, ou dispensá-lo a qualquer momento, sem que haja uma razão preponderante. É o que se chama de poder discricionário do empregador, que, em direito, chama-se de jus variante. Por essa razão, o Estado, representando a sociedade, procura promover uma tutela, uma supervisão e controle das relações de trabalho subordinado, para que não ocorram abusos cometidos pela parte mais forte, que é o empregador, mas também por parte do empregado, pois esse também pode abusar dos seus direitos e causar prejuízos ao empregador. Feitos estes esclarecimentos preliminares, devemos verificar cada um dos ramos aqui mencionados. Iniciaremos pelas fontes de direito internacional do trabalho, ou seja, as origens das normas legais sobre a relação justa de trabalho, fazendo um breve relato histórico. As condições de trabalho para os trabalhadores subordinados durante o século XIX eram humilhantes. Havendo excesso de oferta de trabalhadores em busca de emprego, o valor dos salários era baixo e a duração da jornada diária do trabalho era longa, chegando a 16 horas por dia. Homens, mulheres e crianças de 5 anos trabalhavam em condições precárias de higiene e de segurança. Não havia sistema de prevenção de acidentes, equipamentos de proteção, nem garantias de sustento, no caso de um trabalhador ficar incapacitado para o trabalho. As mencionadas condições de trabalho desumanas não sensibilizaram os governantes. Em consequência, os trabalhadores iniciaram manifestações, pleiteando o reconhecimento de direitos humanitários básicos. Greves, revoltas e depredações pelos trabalhadores e repressão policial pelo Estado demonstraram a intensidade da injustiça social que prevalecia nas relações de trabalho. Cresceu a compreensão da sociedade sobre a necessidade de solucionar a chamada questão social. Inicialmente, surgiram ideias políticas de reorganizar a sociedade, como o cooperativismo, o anarquismo e o socialismo. A Igreja mudou sua posição de indiferença e passou a defender os trabalhadores, manifestando-se por meio de encíclicas papais, das quais se destaca a Rerum Novarum, de 1891, de autoria do Papa Leão XIII. Tal encíclica defendeu a dignidade do trabalhador e a necessidade de valorizá-lo, pela atribuição de um justo salário e de melhores condições de trabalho. Outros movimentos e iniciativas foram sendo organizadas. O mais significativo foi o surgimento da Associação Internacional para a Proteção dos Trabalhadores, fundada em Basileia, na Suíça, em 1º de maio de 1901.
Sua finalidade era a de prestação de serviços de advogado em defesa de trabalhadores em vários países europeus, mas logo passou a promover a ideia de criação de uma legislação internacional sobre o trabalho. Tal objetivo foi alcançado em 1919, por ocasião da Conferência de Paz para a assinatura do Tratado de Versalhes, encerrando a Primeira Grande Guerra. Naquela ocasião, o acervo jurídico da mencionada associação foi doado à recém-fundada Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que ficaria ligada à Sociedade das Nações, precursora da futura Organização das Nações Unidas, a ONU. A OIT é definida como uma organização permanente, de caráter internacional, encarregada de trabalhar pela realização do programa que motivou a sua organização em 1919. Em resumo, são estes os principais objetivos da OIT: promover meios de justiça social para que a paz possa ser universal e duradoura, melhorar as condições de trabalho para evitar a continuidade da miséria e privações, com a garantia de reconhecimento de uma coleção de direitos básicos aos trabalhadores. Fazer com que todas as nações adotem regimes de trabalho que sejam realmente humanos. Para cumprir esses nobres objetivos, a OIT reúne representantes de todos os países, especializados em relações de trabalho e legislações, para trabalhar em conjunto na emissão de documentos com sugestões de normas jurídicas relativas ao trabalho, para a aplicação pelos países membros. As sugestões propostas pela OIT tornam-se uma fonte de normas de direito do trabalho, como já comentado anteriormente. As propostas da OIT, encaminhadas aos vários países, podem ser de 3 tipos. Primeiro, convenções. Segundo, recomendações. Terceiro, resoluções. As convenções são tratados multilaterais abertos. Isto quer dizer que os países membros da OIT assinaram um tratado internacional de compromisso de empenharem-se em pôr em prática as sugestões contidas nas convenções, transformando-as em legislação eficaz sobre relações de trabalho. As convenções são fontes de normas do direito do trabalho, como já visto. São consideradas como de alta hierarquia e importância, devendo produzir eficácia jurídica nos países signatários. Espera-se que os países adotem as convenções, embora não exista obrigatoriedade expressa nesse sentido. Tampouco existe um prazo determinado para que ocorra a implantação das sugestões. Nem todas as convenções produzidas pela OIT foram ratificadas e adotadas pelos países membros, por diversas razões. Entretanto, não existem punições, pois os países são estados soberanos. Após ratificar e incorporar o teor de uma convenção da OIT à legislação nacional, os países membros comunicam o fato à OIT, adquirindo assim maior prestígio internacional, por valorizarem as relações de trabalho e promoverem a justiça social. Outro tipo de documento produzido pela OIT é a recomendação. As recomendações possuem, por sua vez, um caráter mais brando, tratando de questões controversas e que podem ser adotadas ou não a critério de cada país. Por fim, as resoluções consistem de proposições gerais, cujo conteúdo não obteve concordância geral pelos representantes naquele órgão e cuja aplicação é totalmente livre pelos países. Já foram emitidas 185 convenções, 195 recomendações e incontáveis resoluções até o presente momento. O Brasil ratificou e incorporou à sua legislação um grande número de convenções e recomendações da OIT. Todavia, algumas de grande importância ainda não foram adotadas. Por exemplo, é o caso da Convenção 87,
de 1948, que trata da liberdade sindical. Esta convenção é um dos trabalhos mais importantes da OIT e foi realizado pela Comissão de Investigação e Conciliação em matéria de liberdade sindical. Seu objetivo é avaliar eventuais denúncias de desrespeito às convenções ratificadas pelos países membros, garantindo a eles, porém, o direito de defesa. Existindo legislação específica no país que ratifique os termos de uma convenção da OIT, ocorrendo uma violação daqueles dispositivos, a comissão de investigação visita o país envolvido e examina as condições efetivas da situação, propondo medidas ao governo para eliminar os fatos verificados. Esse trabalho, assim como todas as outras atividades e iniciativas da OIT, são de grande importância para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam sempre respeitados. Não menos importantes para o estudo do direito internacional do trabalho são os tratados e convenções sobre o trabalho, pactuados entre 2 ou mais países, em sistema de cooperação, visando interesses diretos e imediatos, e não de caráter geral ou internacional. Como exemplo, podemos citar, no caso do Brasil, o Tratado Binacional de Itaipu, firmado na década de 60 entre Brasil e o Paraguai, para a construção e operação da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada lá em Foz do Iguaçu. Devido às diferenças de legislações relativas ao trabalho nos 2 países, tornou-se necessário um acordo de unificação de normas de trabalho que valessem apenas para os trabalhadores de um ou de outro país naquele empreendimento. Os países recorrem também ao estudo comparativo de normas de direito do trabalho. Ao examinar as normas de outro país em relação a determinados aspectos, os legisladores podem encontrar ideias para a solução de problemas específicos. Também os vários operadores do direito do trabalho, como juízes, advogados, doutrinadores, costumam consultar as normas de direito do trabalho em outros países como fonte de inspiração para a interpretação das nossas aqui brasileiras. O direito comparado é um recurso muito usado pelos legisladores. Entretanto, toda e qualquer norma de origem estrangeira deve ser examinada em relação ao que dispõe a Constituição Nacional, para que sua eventual adoção não lhe seja ofensiva, tornando-se, portanto, inaplicável. A formação de blocos econômicos entre países também propicia a adoção de normas de direito do trabalho ou de alteração de dispositivos existentes para adequar às exigências coletivas que decorrem da formação daqueles pactos econômicos. O caso mais importante, sem dúvida, é o da União Europeia, que se encontra em fase avançada de uniformização de normas de direito do trabalho. O Mercosul, por sua vez, reunindo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além do Chile e Bolívia, que o integram como parceiros, deverá promover a harmonização de normas trabalhistas entre os seus membros. Quando o desejado livre trânsito de pessoas com o direito de trabalhar em outro país, como se nativo fosse, passe a vigorar, as legislações não poderão estar em conflito entre si. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.